Essa medida provisória é encaminhada para o Congresso e vai passar primeiro pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado. A Câmara e o Senado vão converter essa medida provisória em uma lei ordinária. Nesse tramitar, uma das casas pode rejeitar? Pode, e aqui está pegadinha de prova, presta atenção. A votação tem que ser favorável, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. Se em uma delas eu não tiver a votação necessária para aprovação da conversão da medida provisória em lei ordinária, eu tenho uma inconstitucionalidade, ok? Quer dizer que existe uma inconstitucionalidade, quer dizer, a Câmara ou o Senado afirmaram que existe algo inconstitucional. Por quê? Por exemplo, não preencheu os requisitos da relevância e da urgência. Vem comigo. Quer dizer que a Câmara ou o Senado podem rejeitar a medida provisória. E ao rejeitar, vão determinar o arquivamento. Vem junto comigo mais uma vez, presta atenção. O Poder Legislativo pode rejeitar medida provisória? Sim. Quem vai rejeitar? Ou a Câmara dos Deputados ou o Senado, que em prova aparece, o Congresso rejeita a medida provisória. Mas entenda, a Câmara dos Deputados ou o Senado não aprovaram o projeto de conversão da medida provisória em lei ordinária. Então, Poder Legislativo, entenda, Câmara ou Senado podem rejeitar a medida provisória. Por quê? Não tinha os requisitos da relevância e da urgência. Só esse caso? Não, presta atenção. Existe mais um caso em que o Congresso, aí é o Congresso mesmo, tá? Ele realiza o controle repressivo. Quando? Quando o Congresso Nacional, presta atenção, susta os atos do presidente. Quando o Congresso Nacional susta os atos do presidente que exorbitaram o poder regulamentar. Vou repetir. Quer dizer que o Congresso Nacional pode sustar os atos do presidente da República que exorbitaram o poder regulamentar. Isso. O presidente, ao regulamentar certa lei, no seu decreto, o presidente fez um decreto para regulamentar certa lei. Nesse decreto, ele vai além, ele exorbita, ele cria situações que não estavam previstas na lei. Então, ele exorbitou. O Congresso pode sustar os atos? O Congresso pode sustar os atos. Percebeu? Então, primeiro caso, o Congresso pode rejeitar a medida provisória. Segundo caso, o Congresso pode sustar os atos do presidente que exorbitaram o poder regulamentar. Importante. Primeiro caso, vejam a medida provisória. O Congresso pode rejeitar, Câmara e Senado? Pode. Vejam lá, artigo 62, parágrafo 5º, ok? 62, parágrafo 5º. E, importante, com relação a sustar os atos, vejam lá, artigo 49, inciso 5º da Constituição. 49, inciso 5º da Constituição. Só isso? Não. Para finalizar, é importante também ter em mente que o Senado pode suspender, através de uma resolução, uma lei que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade, ok? Senado Federal sustando os atos, suspendendo uma lei que foi julgada inconstitucional pelo Supremo, e isso é previsto no artigo 52, inciso 10. Interessante o tema, né? Não acabou não, acabou o primeiro bloco, temos o segundo bloco ainda para finalizarmos, burilarmos o tema de hoje, que é o controle preventivo e repressivo. Vamos ao segundo bloco então. Meus amigos, voltamos com o segundo bloco. Vamos enfrentar a primeira questão então? Vamos lá? Professor Erival, o que é controle priorístico de constitucionalidade? Meus queridos amigos, quando se fala em controle priorístico, também chamado de preventivo ou a priori, presta atenção. O nome mais comum de concurso é o controle preventivo de constitucionalidade. O mais comum é preventivo. Mas a expressão latina, que é requerida em concursos, provas orais, é o controle a priori. A doutrina pegou a priori e abrasileirou e trouxe o controle priorístico. Então, preventivo, a priori ou priorístico significam a mesma coisa. Tenha em mente o seguinte, esse controle preventivo, a priori ou priorístico, resumo para vocês, é aquele feito sob um projeto de lei, ok? Quem realiza, normalmente, poder legislativo, através das comissões permanentes, comissões de Constituição e Justiça, o executivo através do veto por inconstitucionalidade. Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode realizar esse controle preventivo desde que ele seja acionado, ok? Presta atenção.
Pergunta típica de concurso, prova da ordem. Meus amigos, PEC, proposta de emenda constitucional, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela pode sofrer o controle preventivo? Lógico que pode. Agora presta atenção. Quem é que realiza o controle preventivo de uma PEC? Muito bem. Em regra, normalmente, o Poder Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça. Então imagine uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para alterar a nossa Constituição Federal. Presta atenção. Essa PEC vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e pelo seu plenário. Aprovado na Câmara dos Deputados. Vai para onde? Vai para o Senado. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também pelo seu plenário. Agora inverta essa ordem. Imaginemos que essa PEC começou no Senado. Então, ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pelo plenário. Aprovada, vai ser encaminhada para onde? Vai ser encaminhada para a Câmara dos Deputados e vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e pelo plenário. Então, no mínimo, vai passar por isso aí, pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Importante, quer dizer que o controle priorístico a priori ou o controle preventivo. Priorístico a priori preventivo. Ninguém tem dúvida, ele é feito sobre um projeto de lei. Agora, se for PEC, proposta de emenda constitucional, quem realiza? Somente o Poder Legislativo dentro da normalidade. PEC, presta atenção, PEC não tem sanção nem veto. Proposta de emenda constitucional não tem sanção nem veto presidencial. Então, o poder que normalmente realiza o controle preventivo sobre uma PEC é o Poder Legislativo. O Poder Executivo não realiza controle preventivo com relação à PEC. Junto comigo, acabou? Não. Imaginemos uma questão bem difícil, bem técnica de prova. O Poder Judiciário pode realizar o controle preventivo? Pode. Inclusive com relação à PEC, proposta de emenda constitucional? Lógico que pode. Então, junto comigo. Se for acionado, o Poder Judiciário pode realizar o controle preventivo com relação a projeto de lei ou até com relação à proposta de emenda constitucional. Tranquilidade? Enfrentamos uma questão bem técnica, bem difícil. Parabéns pela pergunta feita pelo nosso querido aluno, ou pelo passante que fez a pergunta. Pergunta técnica e bem difícil. Vamos enfrentar a segunda questão. Professor, como o Poder Executivo realiza o controle preventivo de constitucionalidade? Vejam que são questões apenas questões técnicas, de prova mesmo. O pessoal está afiado, gostei de ver. O Poder Executivo, como é que ele realiza o controle preventivo? O Poder Executivo ele realiza o controle preventivo através do veto por inconstitucionalidade. Vem comigo. Meus queridos amigos, o Poder Executivo, quando ele veta por inconstitucionalidade, ou ele veta porque ele entende que o projeto é contrário ao interesse público. Ele veta por inconstitucionalidade, ou ele veta por ato contrário ao interesse público. Agora presta atenção. Meus caros, o controle feito pelo Executivo para fins de controle de constitucionalidade, o veto feito por ele, para fins de controle de constitucionalidade, é o veto por inconstitucionalidade, também chamado de veto jurídico. Presta atenção. Quer dizer que o veto jurídico ou veto por inconstitucionalidade, o presidente da República vetou porque ele entende que o projeto é contrário à Constituição. E ele faz isso com relação a projeto de lei, porque PEC ele não participa, ele não vai vetar PEC. Não tem sanção nem veto de proposta de emenda constitucional. Então presta atenção. Quer dizer, meus amigos, que o presidente, quando ele veta projeto de lei. Ok? Muito bem. Ele vetou. O veto pode ser derrubado? Sim. O veto pode ser derrubado por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, tá? Em sessão unicameral. Então, o veto presidencial pode ser derrubado? Pode, por maioria absoluta do Congresso Nacional, por maioria absoluta do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Deputados e senadores em um plenário só. Vem junto comigo. O presidente realiza o veto por inconstitucionalidade? Sim. Ao fazer isso, realiza o controle preventivo a priori priorístico? Sim. Questão técnica, difícil, que pode cair na prova da ordem ou em concurso público. Ok? Vamos à próxima questão, a terceira questão. Professor, o Poder Judiciário pode realizar o controle preventivo da constitucionalidade? Olha que questão interessante. O Poder Judiciário pode realizar o controle preventivo? Sim, é a pegadinha, presta atenção. Meus amigos, o Poder Judiciário, sem sombra de dúvida, ele realiza o controle repressivo, tá? Já existe uma lei em vigor, então ele verifica se aquela lei está ou não de acordo com a Constituição,
controle repressivo. Sem sombra de dúvida,